todos nós. Mais o final de semana chegando e eu tô aqui para falar hoje sobre crenças em relação ao amor. E aí você reflete sobre esse final de semana. Você acha que você não tem crença sobre o amor? Então eu vou começar contando para você uma historinha que eu vi outro dia lá na concorrente aqui e que me surpreendeu bem. É uma moça que estava relatando que na China tem um povoado, tem um local onde não se dá casamento como é aqui. Na realidade, se faz uma festa, as mulheres vão bonitas, os homens vão bonitos, o pessoal tá dançando e as moças escolhem com quem elas vão ter relação sexual. E o cara vai até a casa dela, ela põe uma plaquinha na porta, uma sinalização que ela está com alguém. É assim que funciona lá. Se ela fica grávida, ela não casa, não existe casamento lá. Ela não casa. Ela tem o filho, continua lá morando com a mãe, todo mundo, inclusive o cara lá na casa da mãe. E quem vai criar esse filho é essa família, a mãe e os filhos que essa mãe teve, incluindo aí os homens que estiverem na casa, né? Então, lá não tem isso tradicional. Se rola, né, das pessoas quererem, gostarem mais de alguém, o moço na questão, né, que gostou da moça aí, que desenvolveu um vínculo maior, vai na casa dela, põe a plaquinha na porta, ele vai mais vezes. E aí teve muita reação em relação a isso. Eu fiquei observando que assim, aqui também, né, tinha pessoas indignadas, muito indignadas por sinal, que olha como vai ter doença sexual. Ué, guardadas as devidas proporções, é o que acontece quando você sai, se arruma, vai para um lugar, para um barzinho, ou um lugar para dançar, alguma coisa assim onde tem mais gente, e você, mulher, escolhe o cara, porque é assim a corte. Eu não sei se você já se contou, você faz isso, você seleciona esse não, esse sim, e você se abre ou não para o cara chegar em você. É você que seleciona. E aí vocês saem, você não, às vezes você leva para sua casa, se você tem essa liberdade, às vezes não. Vai para casa motel, não é? E aí você faz isso com N pessoas, com quem você escolheu. Qual é a questão? Né? Então, no quesito questão sexual, pau a pau, dentro da minha percepção. E uma outra coisa é assim, mas quem vai criar o filho? Ué, quem teve o filho. Né? Não, lá é um sistema matriarcal, pelo que eu pude entender. Né? E aqui nós vivemos no mundo patriarcal. A constituição da família e essa questão, né, da herança, de passar de uma coisa para outra. Não é focado no feminino, é focado em partilha, né? E tradicionalmente era do homem, né? A herança era deixada pelo homem. Então, assim, e educar é educar filho. Se você está inserido nesse contexto, essa é a lei dali naquele momento, assim como nós temos a nossa lei aqui. É colocada dentro de uma caixinha. Mas se você vai aprofundar isso e entender um pouco mais, o que acontece com essa questão do amor? Primeira crença que a gente tem que entender, né? E que infelizmente ela fica muito camuflada dentro de nós. Amor é uma coisa, relacionamento é outra coisa. Seja bem-vinda, né? E tem essa junção. Eu já vi, eu sou astróloga, né? E eu já vi muitas vezes, você pega o mapa e olha, a base daquela união não é o amor, é um negócio. E isso é muito comum, né? O valor que agrega ali não é amoroso, não. É grana, né? Hoje está até mais explícito. Fulano casou com ciclano, daí a pouco... Né? Porque não tinha essa semente amorosa, não tinha esse cultivo amoroso. Então, essa é a primeira
questão que a gente tem que olhar. Amor e relacionamento nem sempre caminham juntos, né? E família, geralmente, essa questão amorosa é um tanto complicada. Tem relações, né, onde você precisa se aprimorar, você precisa evoluir. E não necessariamente é um clima amoroso, né? Muitas famílias, muitas mesmo, tem isso. Então, crenças em relação ao amor, elas vão passando por isso. Tem muita coisa misturada em cima do que realmente é uma manifestação amorosa. Uma outra crença que a gente tem e que é muito forte é assim, você entrou no relacionamento com alguém e aí por algum motivo esse alguém vai embora, ou ele morre, ou ele separa, enfim, né? Ele não está mais presente com você. E as pessoas entram numa depressão muito grande. Por quê? Porque na realidade pode até ter amor, mas e o relacionamento? Né? Ele é livre, né? O amor que você sente pelo outro, ele continua dentro de você. Né? Se você realmente entrou nessa faixa amorosa, naquela coisa gostosa, você sentiu o amor. Mas relacionamento, você pode, olha, agora não dá mais, assim não é possível. Quantos, né, a gente não ouve falar, isso é abusivo, mas teve algum momento amoroso, né? E foi isso que linkou. Ou uma outra dependência, e aí você transforma amor, né? Na realidade não foi o amor, foi uma dependência, uma baixa estima, e você chama isso de amor. Né? Porque o outro te dá segurança, porque o outro te dá tranquilidade, porque o outro proporciona coisas materiais, né? Então essas crenças, né? Amor e me sustenta. Amor é uma outra faixa. Às vezes nós temos algumas escalas para a gente olhar, né? Tanto da aceitação, quanto do merecimento, quanto do amor. Porque muitas delas estão linkadas com aquelas questões básicas do cérebro, do complexo R, do cérebro reptiliano. E ali vem o amor. Não tem amor. Tem sobrevivência, é outra coisa. Amor é quando a gente vai para o estágio mais mamífero, aí sim começa a vir isso. Mas se você tá aqui, ó, vibrando, em fome, eu tenho que comer, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ter uma relação sexual, eu tenho que mandar no outro, eu tenho que, né, o outro tem que ficar sob o meu poder, se você tá numa desses três, sinto te informar, mas as crenças são outras, e se você acha que aí tem amor, pode não ter nada, é só sobrevivência. Lembra que eu falei que muitos mapas que eu observo não há amor. Não é o amor que juntou. E a pessoa fica, e a pessoa fica, e a pessoa fica. Aí, de repente, se aparece alguém que oferece amor, a pessoa, ó, vai ser feliz. Quantas vezes isso não acontece? Né? Era outra coisa que uniu a pessoa. Mas você tem a crença que foi o amor. Né? Às vezes ele até acontece por um breve momento, porque senão você não fica junto com a pessoa. Né? Tem que ter essa química assim, né? Gostosinha. Mas depois é outra coisa que sustenta, não é o amor. Né? Isso não impossibilita que você ache aí o amor, uma pessoa pela qual você ame e ela te ame também. Né? Mas são outras coisas. E aí, eu tava falando, né? Você tava lá e a pessoa abriu, foi embora. Você perdeu. Ou ela morreu ou ela foi embora. Tem essas duas coisas, né? Ou ela tá impossibilitada de ficar junto com você por algum motivo X. O amor ainda tá dentro de você. Sim. Porque o que acontece quando você encontra alguém, né? Que desencadeia essa energia amorosa? É exatamente isso. O outro acessa você, dentro de todas as nossas coisas, ele acessa, ele tem um canal que acessa dentro de você aquela faixa onde você vibra no amor. E aí, essa proximidade põe isso para fora.
né? Você, eu posso, pá. E você fica nesse lugar, vibrando nesse lugar gostosinho. E aí a sua vida flui. Por quê? Porque o amor é magnético. E é seu. Não é junto com o outro. O outro potencializa. Ajuda você a pôr para fora por algum motivo, né? Ele tem lá algo, uma vivência de outra, uma vida, enfim, alguma coisa que acessa em você esse lugar maravilhoso. Isso é o amor. Você não tem dúvida de que é amor, né? E às vezes é para você e pode não ser para o outro. Pode não ser. E muitas vezes o que esse amor faz é catar toda essa faixa para baixo, né? Poder, relacionamento, sexo, fome, sobrevivência do cérebro reptiliano, desse complexo R, e pôr tudo isso em choque. A sua vida, né, desses lugares faz assim. E você pode sim entrar num momento um pouco caótico, desestruturado, né? Pede para você algumas coisas, você abre mão do que não é verdade, que está dentro dessas faixas. Ele é muito revolucionário, ele é muito transformador. Aí o que a sociedade fez para poder coordenar a gente, né? Dar um jeitinho de você fazer só o que ela quer. Enfia um monte de coisa no meio para você não acessar essa faixa, um monte de crença. Ah, isso é pecado, ah, isso é errado. Eu tô falando de amor, não tô falando de relacionamento. Relacionamento é outra faixa, né? E não tô falando de sexo, né? Mas o viver em estado amoroso, né? É colocado um monte de coisa em cima, né? Então, assim, eu tenho que amar X e não posso amar Y. Gente, amor é uma emoção, uma faixa vibratória. Não tem classificação, não tem julgamento, não tem crítica, porque assim, você simplesmente sente e isso não tem preço nenhum e ninguém pode mandar nisso. Ninguém pode. Ninguém. Eu falo pra você, não sente amor por aquela pessoa. Não é possível, entende? Ou não vai ficar com fulano. O ficar implica nas questões abaixo, por causa de dinheiro, por causa do sexo, por causa de sobrevivência, são outras coisas que estão sendo avaliadas, mas que se enfia tudo em cima do amor. Então, essa separação, né, do amor, eu me lembro, na minha adolescência, mesmo na minha infância, né, quando você se abria para alguém, quando eu me abri, né, algumas vezes para alguém, o quanto o coletivo, ali, meus colegas, minha família, as pessoas de fora, enfiavam julgamento em cima. E muitas vezes eu me vi recuando na energia amorosa, porque aquilo era muito difícil, eu não sabia lidar com aquele julgamento. Você tá gostando do fulano? E era sincero, eu gostava do fulano e não tinha problema nenhum. Eu não tinha problema nenhum com fulano e gostava do fulano, né? Mas assim, para a classe, né? Oitava série, se não me engano, foi isso. Quando eu tava na oitava série, aí o povo... Ai, a fulana tá gostando de si. Vira aquele inferno, né? Em cima de você. Como se todo mundo não tivesse lá seus gostar, né? Suas descobertas. Mas tinha essa classificação em cima. Então, essa manifestação do amor genuíno, dessa energia, dessa frequência, vai recebendo restrições, vai recebendo essas crenças dos outros, esses julgamentos, essas críticas. E aí você vai ficando sozinho, isolado, deprimido, achando que você depende de outra pessoa para ir entrar nesse estado amoroso, que você precisa de um parceiro. Isso é uma outra coisa. Relacionamento e sexualidade é outra coisa, é lidar com um complexo R, tem outras crenças envolvidas. Lembra? Aceitação, merecimento, né? Aí a gente vai passando por autoestima, por repressão.
Então, tudo isso, e tá entendendo que isso vira um bolo? Tá entendendo um monte de coisa que tem junto? Aí você quer viver em amor. Implica em você jogar todos esses lixinhos desses outros lugares aí do complexo R para você poder relaxar dentro de você, para você simplesmente ser esse estado, essa frequência de amor. É assim, entende? Então, como vai se dar essa corte? Isso é regional. Se você pega a região Nordeste, tem um jeito próprio deles, né? Tem ali um clima. Se você vai agora aqui para o Sudeste é outro, se você vai para o Sul, se você vai para outro país, são outros códigos do relacionamento, mas o padrão de frequência de amor é o mesmo, né? O social vai colocando as forminhas, e as forminhas são as crenças, você compra elas. Por isso, essa moça, quando falou dessas questões aí, né? Que lá na China tem um lugar que é muito diferente, o povo, uau! Teve uma galera que super gostou, mas teve um povo que, né? Como assim? Né? E esquece de olhar a nossa realidade, que é muito igual, né? Apesar de parecer muito diferente. Então, essas questões em relação ao amor, elas vão limitando você. O amor é uma qualidade sua. Ele não depende da manifestação da presença de um outro. Isso se chama relacionamento. O outro pode ser um contribuidor para que isso fique mais fácil de você manifestar? Yes. Ok. Isso é plenamente possível. Mas isso é uma crença que você adotou, que você precisa de alguém por algum motivo, que você depende do outro para entrar em estado amoroso. Não é verdade. E uma outra coisa é assim, vou contar outra historinha que eu já vivi. Teve uma fase que eu trabalhei num restaurante. Eu não estava nessa área de terapeuta explicitamente, né? O meu foco não era esse, eu estava trabalhando num restaurante. E o chefe, um dos chefes, tinham 3 chefes lá no restaurante. Um dos chefes, assim, toda vez que ele chegava, né? O meu coração abria para ele. E eu tratava ele super bem, porque assim, eu sentia um amor por ele. Eu não queria um relacionamento com ele, até porque ele era comprometido e bem posicionado em relação a isso, não é? Mas eu ficava feliz com a chegada dele, né? Eu entrava nesse estado gostosinho, amoroso, né? Uma delicinha, mas era muito claro para mim que eu não queria me envolver com ele. E a galera surtava, no sentido assim, porque ele não vale nada, vai vir as críticas, né, os julgamentos. Porque ele não vale nada, porque ele é um traíra, porque ele é não sei o quê, porque ele é não sei o quê, porque ele é... Várias pessoas me abordavam para falar isso. Deixa pra lá, não vale a pena. Como se eu tivesse a fim de me envolver com eles. Nem perguntava, já chegava descarregando. Então, é assim, era o meu amor. Né? Quando eu o vi, eu senti um amor. Eu não tinha nenhum relacionamento com ele, a não ser um profissional, e estava tudo bem, né? Eu gostava dele, eu dizia inclusive para as pessoas, eu vejo o que vocês falam, eu entendo o que vocês falam, mesmo assim eu gosto dele, mesmo assim eu amo ele, entende? Isso não quer dizer que eu vou me envolver, mas eu estou em estado amoroso. Que era espontâneo. Lembra que eu falei que tem uma pessoa que acessa você? E ele mesmo não sentia nada, né? E às vezes esse sentimento acontece verdadeiramente, tem essa troca para os dois, né? Ele mobiliza e de lá também eu mobilizo, e isso é muito lindo. E a gente pode não se envolver, não ter um relacionamento dito sexual, namoro, casamento. Isso pode não acontecer, mas o amor aconteceu. Entende? Então tem muitas formas, crenças em cima do amor e muitas vezes você sofre por elas, por adotar essas medidas. Então aprende, observa, pensa aí no seu final de semana como que
você é em relação a essa questão do amor. Você mistura com problemas de sobrevivência, com problemas de dependência, com relacionamento, com sexo, com poder. Você faz um balaio de gato num monte de coisa e aí com as pessoas vai percebendo isso e soltando, né? Essas prisões que assim, na realidade o amor não está preso em nada disso. Isso são crenças, apenas crenças, porque ele não tem forma nenhuma. Aliás, ele liberta você quando você entra nessa faixa amorosa. Lembra que as pessoas colocavam um monte de coisa em cima lá do chefe? Quando eu olhava para ele, não era isso que eu sentia, né? Eu me relacionava com essas coisas práticas do dia a dia, mas a minha vibração para ele era amorosa. Entende a diferença? É uma coisa estar aqui, né, fluindo dentro das coisas das pessoas, mas ainda assim o coração fica disponível, fica aberto, fica gostoso, tá certo? Então é por isso, né, que eu montei esses 10 encontros, para que todos nós possamos nos liberar para viver nessa frequência amorosa. Isso faz a sua vida mudar, porque você vai viver nesse lugar independente de qualquer coisa, de alguém, do que você já passou, passado, presente, futuro, não tem mais. Lembra quando você amou pela primeira vez? Foi muito delícia? Então, você vai ficar naquele lugar gostosinho. Tirar, né, aquilo que está soterrando isso daí. Impede isso de estar mais junto com você. Então, esses 10 encontros são para isso. 2 deles serão no eclipse. Tem aí um post onde tem as datas, tá? Fala comigo, vamos junto. Dia 21 a gente já começa, são 2 horas cada encontro. E durante todos esses 10 encontros aí, né, vamos estar sendo amparados pelos anjos. É uma egrégora maravilhosa, linda, que ajuda você, ó, a sair desses lugares, porque ela vai pondo energia amorosa, e você vai saindo desses lugares esquisitos que a gente se coloca, que as outras pessoas ajudam, né? É assim mesmo. Tá bom? Então, excelente final de semana. Eu te aguardo para fazer sua inscrição, tirar sua dúvida. Gratidão pela presença. Um grande beijo. Até depois.